aspirações. Quero subir mais alto que as águias, ir além das nuvens, das estrelas, do céu, de tudo. Quero ter a simplicidade da criança que brinca, a limpidez do regato que corre, a alvura da neve que cai. Quero fazer tudo por todos, o impossível, o bem, sem esperar alguma recompensa, com flores nunca vistas num jardim. Quero dizer a todos a verdade, não esperando a verdade receber, não a dizendo apenas por dizer. Quero cantar, da alegria à felicidade, o otimismo da vida, sem reservas que ocultem a verdade. Quero ensinar aqueles que não sabem, granjeando o seu amor, dando-lhe o meu. Quero saber tudo quanto saber possa, tudo quanto me é preciso, tudo quanto me é possível. Quero amar a verdade e não o erro. Quero descer à rudeza do rural, à simplicidade da criança, à espontaneidade do canto das avezinhas. Quero agradecer tudo quanto me têm feito, carinho e ofensas dispensadas desde que a mim mesmo me conheço. Quero salvar tudo quanto anda perdido, todos aqueles que de mim precisam, todos aqueles que estão por salvar. Quero ser, ao longo da minha curta existência, não só aquilo que ser desejo, mas também aquilo que Deus quiser. E finalizando esta pequena homenagem a Amadeu Ferreira, um amante da língua mirandesa, nada melhor que a sua definição. Se me quiserem conhecer, não se preocupem. Uma palavra me define: caminhar. E se um dia quiserem escrever a minha biografia, só lhes interessa saber que fui um peregrino à procura de outros caminhos. Biblioteca da Cruzeiro, 393ª emissão. O livro de hoje é de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho. Um livro de acordo com a edição original de 1943, editado agora pela Porto Editora e com o prefácio de Walter Hugo Main, que passo a citar. A literatura, sabemos bem, é uma disciplina da saúde. Claramente, o universo da profilaxia, a literatura, faz parte da nutrição, implica com as vitaminas, com o magnésio, o ferro, tem que ver com a robustez cardíaca. Alguns livros, defendo muito, são produtos de farmácia e deviam ser receitados nos hospitais e trazer bulas detalhadas que responsabilizassem os cidadãos para a urgência de ler. O mundo dos livros, no mínimo, tem de ser visto com o cuidado preocupadíssimo com que lidamos com a frescura dos legumes, o prazo dos iogurtes ou o comportamento dos ovos numa taça d'água. Quem acha que vive bem das tensões, do colesterol ou da diabetes sem ler livros está enganado. E quando Antoine de Saint-Exupéry, em 1943, publicou O Príncipezinho, estava, talvez sem o haver completamente percebido, a oferecer ao mundo uma das obras mais cuidadosas de sempre. Cuidadora, no sentido importante do humanismo, capaz de transformar existências sem profundidade em gente, como se da forma mais simples soubesse solucionar conflitos e impasses, deixando o leitor num estado de franca redenção. A leitura nem sempre redime e a realidade não é passível de ser explicada ou iludida por qualquer palavra, mas o que acontece é que, embora raramente, há livros que se colocam como aquele metal fundente entre as pessoas. São inclusões, distribuem direitos, proporcionam a igualdade possível.
Ler e reler O Príncipezinho é uma tarefa de felicidade. A sua candura é toda ela inteligente contra qualquer ceticismo, derrotismo, hipocrisia ou maldade. Porque não se trata de um livro para crianças, trata-se de um livro para todas as pessoas, inclusive crianças. Frequentemente considerada a mais importante obra de língua francesa do século XX, uma das mais traduzidas e vendidas da história da humanidade, o encontro de um aviador com um encantador desconhecido e a transformação do acaso numa profunda amizade têm moldado os sonhos e os gestos de milhões de leitores. Claramente inspirado na experiência pessoal de Saint-Exupéry enquanto piloto, e impressionado com o terror nazi que à época transformava a Europa e o mundo num lugar horrendo, O Príncipezinho é uma reclamação de liberdade, um manifesto de dignidade que funciona pela sua simplicidade aparente. Feito de filosofia, a maturidade do autor levou ao texto essa glória de verdadeiramente iluminar. Ele conta-nos acerca do fundamental de acreditar e do quanto só se justificam as oportunidades pela limpidez de caráter. Esta edição, que a Porto Editora agora apresenta, é de um rigor medicinal. Repõe-se a versão original, por exemplo, o astrónomo volta a ver a estrelinha que desaparecera das edições portuguesas e o astral passa a ter o nome corrigido, que é o mesmo que dizer que se repõe em todo o esplendor essa inesgotável energia perplexa e apaixonada de que Antoine Saint-Exupéry foi capaz. E os tempos não podiam urgir mais por um regresso em força a esta aventura. Se é verdade que a política traz cada vez menos esperança às pessoas, é cada vez mais certo que nos devemos balizar a partir da grande memória, do que já se aprendeu e da profunda sabedoria do mundo faz parte este livro. Deitar-lhe a mão é deitar a mão à oportunidade de melhorar. Antoine de Saint-Exupéry, piloto, escritor francês, que nasceu em França, na cidade de Lyon, a 29 de junho de 1900. Tornou-se desde cedo evidente a sua paixão pelos aviões, passando muito tempo no aeródromo perto do castelo de Saint-Maurice, onde durante a infância passava as férias de verão. Com apenas 12 anos, um dos pilotos convidou-o para voar. Foi uma aventura tão extraordinária que a partir de então só pensava em voar. Em 1921 começou o serviço militar, aprendeu a pilotar e iniciou a sua carreira como piloto, trabalhando em várias companhias aéreas. Como escritor destacam-se obras inesquecíveis como Correio do Sul, Voo Noturno, Terra dos Homens, Piloto de Guerra e este O Príncipezinho, traduzido para mais de 200 de línguas e dialetos, escrito e ilustrado também por Saint-Exupéry durante o período de exílio nos Estados Unidos, onde foi publicado pela primeira vez no dia 6 de abril de 1943. A 31 de julho de 1944, Saint-Exupéry desapareceu durante uma missão aérea ao largo da Córcega. Excerto do capítulo 7. No quinto dia, ainda graças à ovelha, foi-me revelado um segredo da vida do príncipezinho. Bruscamente e sem rodeios, fez-me uma pergunta como se fosse o resultado de um problema longamente meditado em silêncio. Se uma ovelha come arbustos, também come flores? Uma ovelha come tudo o que encontrar, até as flores que têm espinhos. Sim, até as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia responder e, além disso, estava muito ocupado nesse momento a tentar desenroscar um parafuso do motor. A avaria começava a parecer muito grave e, como a água para beber se estava a esgotar, receava o pior. Para que servem os espinhos? O príncipezinho nunca desistia de uma pergunta depois de a ter feito. Como estava irritado com o parafuso, respondi-lhe à toa. Os espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Oh,
Mas após um silêncio, dirigiu-se a mim com um certo rancor. Não acredito. As flores são frágeis, são ingênuas, lá se defendem como podem. Às tantas julgam-se terríveis com os seus espinhos. Não respondi. Naquele instante estava a pensar. Se este parafuso continua a resistir a tiro pelo ar como uma martelada. Mas o príncipezinho voltou a interromper os meus pensamentos. Achas mesmo que as flores... Não, claro que não. Não acho nada. Respondi à toa. Eu estou a tratar de coisas sérias. Ele olhou para mim espantado. De coisas sérias. Via-me martelo na mão e com os dedos cheios de óleo debruçado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Tu falas como as pessoas crescidas. Senti-me um pouco envergonhado e ele, sem piedade, acrescentou. Tu confundes tudo, baralhas tudo. Ficou verdadeiramente irritado. Sacudiu ao vento os seus cabelos dourados. Conheço um planeta onde vive um senhor afogueado. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca gostou de ninguém, nunca fez nada além de contas de somar. E, como tu, passa o dia a dizer, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, todo orgulhoso, mas aquilo não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo? O príncipezinho estava agora pálido de raiva. Há milhões de anos que as flores fabricam espinhos, e há milhões de anos que ainda assim as ovelhas comem as flores, então não será uma coisa séria tentar perceber porque se dão elas ao trabalho de fabricarem espinhos, não servem para nada? Não será importante a guerra entre as ovelhas e as flores? Não será uma coisa mais séria e mais importante do que as contas de somar de um senhor gordo e vermelho? E se eu souber de uma flor que é a única no mundo, não existe em mais nenhum lado a não ser no meu planeta, e que uma ovelhinha se pode lembrar de destruir numa certa manhã sem sequer se dar conta do que está a fazer, isso não será importante? Corou e depois continuou. Se alguém gostar de uma flor da qual existe apenas um único exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso bastará para que fique feliz ao contemplá-las. Pensará, a minha flor está por aí algures. Mas, se a ovelha comer a flor, seria como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante? Não conseguiu dizer mais nada e desatou de repente a soluçar. E está concluída a apresentação do livro de hoje de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho. Um livro de leitura recomendada pelo Plano Nacional de Leitura para o 6º ano. Um livro editado de acordo com a edição original de 1943, com prefácio de Walter Ugumem e com a chancela Porto Editora. Biblioteca da Cruzeiro, 394ª emissão. A ridícula ideia de não voltar a ver-te, de Rosa Montero. Quando Rosa Montero leu o diário que Marie Curie começou a escrever depois da morte do marido, sentiu que a história dessa mulher fascinante era também, de certo modo, a sua. Assim nasceu a ridícula ideia de não voltar a ver-te, uma narrativa a meio caminho entre a memória pessoal da autora e as memórias coletivas, ao mesmo tempo análise da nossa época e vocação de um percurso íntimo doloroso. Páginas que falam da superação da dor, das relações entre homens e mulheres, do esplendor do sexo, da morte e da vida, da ciência e da ignorância, da força salvadora da literatura e da sabedoria dos que aprendem a gozar a existência em plenitude. Um livro libérrimo e original que nos devolve inteira